Olá, meu amigo. Esse vídeo é para você que tem bastante dificuldade em aprender a disciplina de matemática, tem que enfrentar um concurso público, ou um vestibular, ou a prova do Enem, ou até mesmo no ensino médio ou na faculdade. Sente que aprende as outras disciplinas, mas quando chega na dita matemática, você trava, tem dificuldade, não consegue entender corretamente. Então esse vídeo é para você. Então a primeira coisa que eu acho que você tem que tentar fazer para resolver seu problema é identificar a causa. Então com a experiência que a gente vai adquirindo aí nos anos, preparando os candidatos para concurso, eu posso dizer para você que a matemática se estuda de forma diferente, né? O que eu entendo que a matemática tem de diferente das outras disciplinas, e por isso muitas pessoas têm mais dificuldade em matemática, é que a matemática não dá para estudar ela aos pedaços. Tu não consegue aprender um conceito matemático sem saber muito bem aquele conceito antecedente. Dá um exemplo aí, professor. Vamos lá. Logaritmo. Tu quer aprender logaritmo? Está lá no ensino médio, quer aprender logaritmo, vai cair no teu concurso. Meu amigo, não dá para aprender logaritmo se tu não souber muito bem todas as propriedades de potenciação, etc, etc. Não dá para saber as propriedades de potenciação direito, completas, né? Se tu não souber as operações fundamentais, se tu não souber trabalhar com frações, que são assuntos que antecedem. Então eu identifico que o maior problema da matemática para os alunos que têm dificuldade é que não dá para estudar matemática aos pedaços. Você tem muita dificuldade, está lá no ensino médio, está estudando matéria do ensino médio para o Enem ou para um concurso. O problema certamente não é no ensino médio. Muitos alunos lá estão estudando, sei lá, PA/PG, estão estudando matrizes, determinantes, e tem dificuldade. A gente vai verificar a dificuldade, não é lá. A dificuldade está em potência, em trabalhar com fração, regra de sinal, expoente negativo. A pessoa não sabe o básico. Outras matérias, por exemplo, história. Tu vai estudar lá a República, tu estuda tranquilo a República, sem estudar, sem saber colônia ou império. Tu consegue. Geografia. Tu consegue estudar a região norte, claro que não é a melhor forma, sem saber a região sul. Matemática não dá de jeito nenhum. Matemática é toda concatenada. Nenhuma outra área do conhecimento tem tantos teoremas, postulados, axiomas, corolários, que nem a matemática. Então a matemática é mais ou menos assim. Parte de um axioma, dele se define alguns postulados, alguns teoremas, e dos teoremas os corolários, e assim vai. Por exemplo, do teorema de Pitágoras, né, que você vai aprender lá no ensino fundamental, decorrem vários outros teoremas menores que a gente chama de corolários. Então não dá para estudar os pedaços. Isso é o principal problema que os alunos têm dificuldade de entender matemática. Porque no colégio, na escola, a gente estuda de véspera. Em um outro vídeo, tivemos a oportunidade de falar que não se deve estudar de véspera. Estudar de véspera é a mesma coisa que não estudar no ensino médio. Porque tu não vai aprender. Tu vai, no máximo, decorar ali para a prova, vai sair bem, mas tu não vai aprender. Conhecimento, tu não vai se apropriar dele. Então lá no ensino médio, no ensino fundamental, nós vamos só estudando de véspera. A maioria dos alunos é assim. Então ele não aprende. Ele no máximo entende a explicação do professor, mas não pratica em casa. Quando pratica é de véspera, e claro que termina o ensino médio sem ter se apropriado da maioria dos conceitos. Isso aconteceu comigo, eu falo com meus alunos, isso acontece com a maioria dos alunos. O maldito estudar de véspera. Então acontece que a gente termina o ensino médio sem ter os conceitos mais importantes da matemática, que são aqueles vistos no ensino fundamental. É mesmo. A matemática do ensino fundamental é a mais importante para você que vai fazer concurso, para você que vai fazer o Enem. Tem muitos conceitos que você acha que é do ensino médio que não é, que é do ensino fundamental. E você não aprendeu no ensino fundamental e agora está estudando matérias do ensino médio e não entende, mas o problema não está ali. O problema está lá no ensino fundamental. Quer resolver o seu problema? Tem bastante dificuldade em matemática? Então eu recomendo. Volta, seja humilde, volta lá no ensino fundamental e comece a estudar números inteiros, critérios de divisibilidade, todos os critérios de divisibilidade, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, etc, etc. Vai lá.
máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, frações, operação com fração, você sabe? Somar, dividir, multiplicar, elevar expoente negativo, elevar expoente fracionário, trabalhar com radicais, extrair fator do radical, você sabe? Se você não sabe, o problema está aí. Massifica bem isso. Estuda potenciação, regras de potenciação, produto de potência de mesma base, expoente zero, expoente fracionário, expoente negativo, etc. Estuda potenciação, aprende todas as propriedades de potenciação. Depois estuda razão, proporção, regra de 3, juros simples, porcentagem. Aprende bem isso que é de ensino fundamental. Entra na geometria plana, estuda geometria plana. Geometria plana é de ensino fundamental. Eu ouso a dizer, a matemática mais difícil e mais importante é do ensino fundamental. Eu não conheço ninguém que domine matemática do ensino fundamental e tenha qualquer problema em aprender matemática do ensino médio, porque é muito mais fácil. E é toda ela decorrência do ensino fundamental. Então quem é bom em matemática do ensino fundamental, desenvolveu ali os conceitos, os conhecimentos que precisa, leva de letra a matemática do ensino médio e até do ensino superior. Uma é consequência da outra. Isso é que é diferente das outras áreas. As outras áreas tu consegue te defender ali, estudando aos pedaços. Matemática não dá. É tudo ou nada. Então você está com muita dificuldade, quer vencer isso, né? Porque senão você estuda de qualquer jeito para qualquer concurso, está sempre recomeçando, está sempre estudando de novo. Porque na verdade você nunca aprende. Aprender a dizer assim, eu sei produtos notáveis. Tu não vai esquecer mais, tu vai saber. Tu só vai exercitar, tu não vai precisar aprender de novo. Então seja humilde, volta lá no ensino fundamental, aprenda bem a aritmética do ensino fundamental, tá bom? Álgebra, produtos notáveis, fatoração de polinômio, frações algébricas, né? E geometria plana. Vai aí, né? Dependendo da sua prova, obviamente. Estuda bem o ensino fundamental, que você não vai ter dificuldade de aprender o ensino médio. Vai aprender sozinho, lendo os livros ali, vai conseguir entender tudo, toda a matéria do ensino médio. Então é isso que a matemática tem de diferente de outras áreas. Mas vocês poderiam dizer também assim, mas professor, eu tenho dificuldade em matemática natural. Bom, olha, eu não acredito que alguém possa não aprender matemática. Eu entendo que todo mundo que estudar corretamente vai desenvolver, vai aprender, vai desenvolver as competências, né? Competência, habilidade, conhecimento e atitude. Tu vai estudar, vai desenvolver os conhecimentos, vai treinar, tu vai ficar com habilidade e tem que ter vontade de fazer isso, tu vai aprender. E aí tu vai desenvolver o raciocínio lógico. E por que vale muito a pena ser bom em matemática? Não sei se você está percebendo, mas os concursos públicos ultimamente estão cada vez mais concorridos. As notas de corte estão cada vez mais altas. Os candidatos têm que estar tirando uma nota muito alta, cada vez mais. E a matemática faz muito a diferença. Não só pela prova de matemática, mas o aluno que desenvolve o raciocínio matemático, ele fica bom em todas as áreas. Ele tem mais vantagem nas outras áreas. Porque ele vai interpretar melhor um texto, né? Ele vai desenvolver o raciocínio lógico, quantitativo, verbal também. A pessoa que é boa em raciocínio lógico geralmente se comunica bem, sabe articular bem as palavras, é relacionado, a linguagem é relacionada com a lógica matemática. Então estudar a matemática vai te favorecer em várias áreas. É uma chave que vai abrir várias portas para ti. Tá bom? É óbvio que a leitura vai te ajudar também. Eu acredito no conhecimento sistêmico. Eu sou um defensor do conhecimento sistêmico. Eu acho que quanto mais áreas do conhecimento diferente tu estuda, mais fácil fica de aprender, inclusive as que tu já sabe, né? Porque os conhecimentos vão se conectando, vai ficando mais fácil. E acho que uma pessoa que é boa em raciocínio lógico tem tudo para ser boa em língua portuguesa e vice-versa. Não é excludente. Tem gente que acha que é excludente. Eu sou bom em português, jamais serei bom em matemática. Não é verdade. Olha os rankings aí de concurso público. Olha, por exemplo, Secretaria de Fazenda do Estado, PRF, Receita Federal. Olha esse concurso aí. Os primeiros colocados gabaritam tudo. Tudo. O cara acerta 90%, 95% de matemática, 95% de português. Tá? Então é possível, você vai conseguir, mas tem que ter paciência. Para aprender matemática, tem que ter paciência. Tem que começar do início. Não está bem massificado no início? Volta lá. Vale muito a pena. Tá? Porque a maioria das questões em concurso, até no Enem, tu resolve com assuntos do ensino fundamental. Razão, proporção, regra de 3, escala, né? Juros, porcentagem, tudo é matéria de ensino fundamental.
fração, muitos problemas em concurso cai apenas o aluno saber articular, jogar com as frações, né? Equacionar problemas que envolvem fração. Isso é ensino fundamental, você tem que voltar lá e estudar com calma. Estude do início, massifique bem os primeiros conceitos, nem que tu tenha que voltar lá no básico, regra decimal, números inteiros, números racionais, fração, volta lá, seja humilde, vai devagarinho. E outra coisa que é importantíssimo, né? A gente só aprende aquilo que a gente quer aprender, aquilo que a gente quer. Tem pessoas que se bloquearam, não querem aprender matemática, estudam sem querer aprender, não dá. E claro que para te querer aprender algo, tu tem que gostar. Como é que tu vai gostar da matemática se tu só erra? Tu vai aprender lá uma matéria difícil no ensino médio, por exemplo, sei lá, análise combinatória. Tu só erra, então tu não vai aprender porque tu não vai ter motivação para isso. Lá quando a gente fala em competência, tem que ter conhecimento, habilidade e atitude. A tua atitude não vai ser proativa porque tu só erra. Então volta para o ensino fundamental, para o mais básico, vai aprendendo de novo, vai fazendo os exercícios, você vai começar a acertar os exercícios mais fáceis. Cada vez que você acerta, você acaba gostando. Quando você começar a acertar vários exercícios, você vai começar a gostar de estudar matemática. E aí tu vai aprender cada vez mais. E o pensamento matemático cresce de forma exponencial. Talvez um conhecimento, isso eu vou arriscar dizer aqui, talvez um conhecimento numa literatura, numa história, geografia, filosofia, não cresça tão rápido quanto o conhecimento matemático. Porque à medida que tu aprende matemática, mais conexões neurais você vai criar no seu cérebro, maior o raciocínio lógico, e você vai aprender cada vez mais em menos tempo. E o raciocínio lógico matemático cresce exponencialmente. E você vai aprender a ter gosto, começa do início, vai acertando, você vai começar a gostar de estudar, cada vez vai estudar mais, gostar mais, e vai evoluindo. E você vai cada vez ficar melhor na disciplina. Tá bom? Então, resumindo o vídeo aqui, qual é o problema? Matemática não se estuda por partes. Tudo que tu tem que aprender em matemática tem um pré-requisito anterior. Então, se tu é muito ruim em matemática, volta lá no início, mas lá no início. Números naturais, números inteiros, regra decimal, tá bom? Começa lá e vem vindo, devagarinho. Fazendo exercícios fáceis, vai acertando, você vai começar a gostar, vai vendo que uma coisa se liga na outra e uma coisa é decorrência lógica da outra, você vai começar a ter prazer em estudar e cada vez vai ficar mais claro. E junto com o seu conhecimento, a sua habilidade e a sua atitude perante a matemática vai crescer também. E sistemicamente você vai aprender cada vez mais matemática, vai gostar mais e não vai mais dizer que tem dificuldade em matemática. Só para terminar o vídeo, você não é único. Muitas pessoas, eu até arriscaria dizer que a maioria dos nossos alunos, a maioria, sei lá, 60% dos alunos tem dificuldade em matemática. Então você não está sozinho, mas talvez se você seguir esse conselho de estudar corretamente desde o início, teorema por teorema, tentar memorizá-los, entendê-los, guardar para si, você vai ver que o problema vai aos poucos diminuindo. Precisa de paciência, força de vontade e vencer essa disciplina linda que é a matemática. Para finalizar, a matemática é tão importante que ela não é nem ciência. A matemática é uma linguagem universal. Não vejo possibilidade de tu aprender qualquer área do conhecimento totalmente independente da matemática, porque não há. Não há nenhuma área do conhecimento totalmente independente da matemática. Ah, direito é? Não é, não. Filosofia do direito vai precisar lógica, tu vai precisar saber de conhecimento lógico-matemático, lógica das proposições, argumentação lógica, filosofia da mesma forma, língua portuguesa, tudo. Tudo precisa da matemática. A matemática não é só cálculo, não é só número. Engana-se quem diz, tu é bom em número, tu é bom em matemática. Não, matemática não é só cálculo. Matemática é muito mais. Qualquer relação de ordem, de semelhança, de simetria, posicional, geometria, tudo é matemática. Então a matemática está presente o tempo inteiro, seja a álgebra, aritmética, geometria analítica, etc. Está em todas as áreas do conhecimento. Lógica, tá bom? Então faça isso, você vai aprender cada vez mais e se Deus quiser, você não mais terá problemas com a matemática, vai gabaritar no seu concurso a disciplina de matemática. Muito obrigado, espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma.